O sorriso de Nyarlathotep. 1. A convocação. A primeira vez que ouvi o nome Nyarlathotep, eu estava em um estado de exaustão total. Não havia mais vida nos meus dias. Só a repetição insuportável de cada manhã, cada noite, cada ciclo inútil de trabalho e sono. A cidade estava morrendo ao meu redor, não de maneira literal, mas de uma forma que eu podia sentir. As pessoas pareciam cada vez mais desgastadas, esgotadas pelo peso de algo invisível. Então os cartazes começaram a aparecer. Eles não estavam lá de manhã, mas à noite, espalhados pela cidade como uma doença silenciosa. Ninguém sabia quem os colocava, nem de onde vinham. Mas ali estavam. Nyarlathotep, o profeta negro. Aquele que tudo vê. Uma experiência que irá mudá-lo para sempre. Havia algo errado na forma como os cartazes eram impressos. Não havia endereço, só um símbolo bizarro. Como um espiral distorcido que parecia se mover quando eu não olhava diretamente para ele. Eu não deveria ter ido. Mas naquela noite eu fui. O endereço apareceu dentro da minha cabeça, como se sempre tivesse estado lá. O local era um galpão abandonado, numa parte da cidade que parecia não existir nos mapas. A rua estava deserta, a lua coberta por nuvens, e o ar parecia grosso, pesado, difícil de respirar. Havia uma fila de pessoas na entrada, mas ninguém falava. Eles apenas esperavam, olhos fixos na porta, como marionetes sem cordas. O silêncio era absoluto, exceto por um som distante, como um zumbido profundo, que parecia vir do próprio chão. Quando chegou minha vez, a porta se abriu sozinha. E então eu entrei. O lugar era imenso, escuro, úmido. Luzes fracas piscavam no teto alto, e ao fundo havia um palco coberto por uma cortina vermelha. O público enchia as arquibancadas. Mas havia algo estranhamente errado com aquelas pessoas. Seus olhos estavam vazios. Suas expressões eram neutras demais. O ar cheirava a metal e eletricidade, e o zumbido no fundo da minha cabeça aumentava. Então as luzes se apagaram, e ele apareceu. 3. O profeta negro. Nyarlathotep saiu de trás da cortina como uma sombra deslizando pelo chão. Ele era alto, magro, vestindo um terno negro, mas sua pele parecia absorver a própria luz ao redor. Seu rosto era indescritível, como se minha mente não conseguisse compreendê-lo completamente. Mas eu sabia que ele estava sorrindo, e aquele sorriso não era humano. Quando ele falou, sua voz não veio do palco, veio de dentro de mim. Senhoras e senhores, o público se inclinou para frente sem piscar. Vocês vieram aqui porque sentem o chamado, porque sabem que a realidade em que vivem é uma mentira. O zumbido ficou mais forte. Vocês não querem a verdade? O ar pareceu vibrar. Então, eu vou mostrá-la. E então, as cortinas se abriram, e o mundo se desfez. 4. O inferno das imagens. No palco não havia nada, mas ao mesmo tempo havia tudo. As luzes piscavam de forma errática, projetando sombras que não se moviam como deveriam. Formas distorcidas dançavam nas paredes, como se a própria realidade estivesse se desmanchando. E então eu vi um universo sem leis, sem lógica, sem começo ou fim. Torres espirais dobravam sobre si mesmas. Estrelas surgiam e morriam em segundos, engolidas por bocas gigantescas no próprio céu. Criaturas rastejavam pelo vazio, sem forma fixa, mudando a cada instante. E no meio disso, ele estava lá, não mais como um homem, não mais como um profeta, mas como o caos rastejante em si. Sua forma era impossível de descrever. Uma massa de tentáculos, olhos, sorrisos, bocas que falavam todas as línguas ao mesmo tempo. Seu riso era um rugido infinito, uma vibração que fazia meu cérebro querer explodir dentro do crânio. E eu sentia algo dentro de mim se quebrando. O público gritava, mas eles não podiam parar de olhar. Ninguém podia parar de olhar. E foi então que percebi, eu estava sorrindo. Mas não porque eu queria. 5. O corredor sem fim. Acordei num corredor sem janelas, sem portas, sem fim. As paredes eram pulsantes, vivas, como se eu estivesse dentro de algo orgânico. O chão era frio, metálico, e meus passos ecoavam como se eu estivesse dentro da minha própria cabeça. Não sabia há quanto tempo estava andando, mas sabia que não podia parar, porque atrás de mim, os passos estavam chegando. Eram lentos, constantes, medidos, como se quem estivesse vindo já soubesse onde eu estaria no final. Eu corri, mas não importava, porque eu já estava onde ele queria que eu estivesse. E então ele sussurrou no meu ouvido. Acorde. 6. O sorriso. Eu acordei na minha cama. Mas não era mais meu quarto. As sombras estavam paradas, como se me observassem. O som do relógio não fazia sentido. Ticava no ritmo do meu coração. No espelho, meu reflexo sorria, mas eu não estava sorrindo. Eu vejo você.
disse a voz dentro da minha cabeça. E então eu entendi. Eu nunca mais estaria sozinho. Porque agora ele me via e ele nunca para de olhar.